Olá, tudo bem? E aqui estamos nós de volta para a gente continuar meditando sobre o questionamento. Seria uma vez salvo, salvo para sempre? É esse o ensino das Escrituras? O que diz o Antigo Testamento sobre o assunto? O que diz o Novo Testamento em especial, ou sobretudo o Novo Testamento, a nova aliança firmada no sangue de Jesus? É sobre isso que nós queremos pensar nesses minutos que agora temos. Vamos lá, a primeira questão é que eu quero que você ponha na sua cabeça o seguinte: lá no Antigo Testamento o homem tinha a liberdade de escolher praticar a vontade de Deus ou não. Se não praticasse, ele receberia a morte como sentença pelo seu pecado. Mas Deus colocou diante do homem, na antiga aliança, a oportunidade para fazer isso. Onde, pastor? Deuteronômio 30:19. Você quer acompanhar comigo? Então acompanha aí, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto ele é muito claro. O Senhor disse que traria os céus e a terra como testemunha de que ele havia proposto, colocado diante do ser humano, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem foi que propôs? Quem colocou? Foi Deus. E quem disse assim: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência? Foi o próprio Deus. Ele fez isso. E veja, em todos os momentos foi assim. Lembra quando o povo cometeu aquele pecado terrível da idolatria? Quando Moisés estava no monte recebendo as palavras de Deus da santa lei do Antigo Testamento para transmitir ao povo, o que aconteceu quando ele chegou embaixo? O povo havia feito um bezerro de ouro e estava cultuando, dizendo que fora o Deus que os tirara da terra do Egito. A questão é, quando Deus mandou punir aqueles que cometeram o pecado, o que foi que o Senhor disse? Moisés, faça o povo dizer que vir para o teu lado aqueles que são pelo Senhor e aqueles que são pelo bezerro. E cada um fez a sua escolha. E os que escolheram ficar do lado do bezerro foram mortos a fio da espada, porque eles fizeram a escolha e o salário do pecado lá era a morte, e a morte instantânea. Mas eles tiveram a oportunidade de escolher, e escolheram mal. E esse texto de Deuteronômio 30:19 diz que o Senhor propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ainda disse: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Desta forma, nega quem quiser, mas acredita quem é fiel a Deus e a sua palavra e tem o temor do Senhor e leva em consideração o que está escrito. É muito importante isso aqui. Foi por isso que Adão escolheu a pior forma. Foi por isso que os anjos que caíram escolheram a pior forma, porque eles tinham essa liberdade de fazer as suas escolhas. E em Deuteronômio diz que o povo de Israel tiveram a oportunidade de escolher entre andar na bênção ou na maldição, escolher o caminho que levaria à vida ou o caminho que levaria à morte. Eles tiveram as suas oportunidades de fazer as escolhas. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. A pregação de Jesus, qual era? Vamos só lembrar, Marcos 8:34 diz, vamos ler aí? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha só, isso aqui, gente, é fundamental para a nossa boa estrutura e firmeza da fé. O texto aponta para a pregação de Jesus Cristo, que dizia ao povo, ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser, não é se alguém foi determinado, não é se alguém antes da fundação do mundo foi chamado, mas é se alguém quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, olha só, tome a sua cruz e siga-me. Se a pessoa fizer a escolha de seguir a Cristo, ela tem o desafio de negar a si próprio e abraçar a vontade de Deus, tomar a cruz, que são os desafios da vida cristã, e
seguir a Cristo com todas essas coisas, seja para tempos bons, sejam para tempos ruins, sejam para uma situação ou outra, nos montes ou nos vales, andaremos com o Senhor. Esta tem que ser a atitude do nosso coração. Lembra quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo começou o seu santo ministério ali na região da Galileia? No mesmo Santo Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: por aquele tempo, apareceu Jesus na região da Galileia pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Agora escute só: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que isso significa? Se arrependam dos seus pecados e acreditem no Evangelho, nessa boa notícia, nessa mensagem que agora eu estou pregando ou anunciando a vocês. Acreditem na boa nova. Eu quero convidar você, nesta oportunidade, a pensar junto comigo aqui. Não, eu não estou buscando adepto para a minha ideia, porque até agora não estou dando a minha ideia, estamos citando a palavra de Deus. Eu quero que você leia a palavra de Deus e tenha a simplicidade de aceitar. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: rejeitando, pois, toda a superfluidade de maldade ou malícia, acolhei com mansidão em vosso coração a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É isso que nós desejamos, é que você, com sabedoria, com prudência e com simplicidade, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes, possa ouvir os textos, possa meditar e possa junto conosco chegar a um denominador comum pela santíssima palavra de Deus. E olha o que o texto vai dizer: Jesus estava dizendo: se alguém quer vir após mim, o ser humano tem a sua parte no processo. Qual é a parte que é divina? É Deus que nos deu a palavra. Essa palavra não é nossa, ela não veio de nós, não fomos nós quem a produzimos, e a fé brota a partir do momento que eu conheço o que nela está escrito. Aí eu entendo, isso aqui é verdade, mas aí vem a minha escolha: eu quero ou não quero essa verdade de Deus para a minha vida? É sempre assim: eu quero ou não quero essa verdade para mim? Eu aceito ou rejeito? Tanto é que Jesus disse: se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Veja, se confessar, ele confessa; se negar, ele nega. Mas você tem que tomar uma decisão, você tem que sair de cima do muro. Lembra do profeta Elias dizendo: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, vamos servir a Deus; se não, vamos servir aos seus deuses. E fez o desafio, e provou-se que o Deus de Israel era o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o soberano de toda a terra. E é isso que é soberania, é quando mostra que Deus é maior do que todos os outros, e não aquele que faz coisas totalmente fora da sua palavra, contrário a tudo que ele próprio diz na sua palavra. Esse não é o nosso Deus, porque ele zela pela sua palavra para cumpri-la, e ele deseja que nós também a cumpramos em nossas vidas. O outro texto que eu quero lembrar é esse: a responsabilidade de lembrar de onde se cai, a responsabilidade de arrepender, ela é pessoal. Ela é daquele grupo que se apostatou, ela é daquele indivíduo, daquela pessoa que um dia estava andando com Jesus e agora não está, ou que nunca andou com Jesus, como aquela multidão, e ele chama e diz: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora em Apocalipse 2:5, que nós já até lemos aqui numa das séries anteriores, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal de ouro, se não te arrependeres. Mas veja só, a responsabilidade era daquele grupo, assim como a responsabilidade por aceitar ou negar, ela é sua. Qual o desejo de Deus? É que você esteja a lembrar dessas coisas e pôr em prática na sua mente e no seu coração. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus deseja, mas a escolha é você quem faz. Deus te dá a palavra, Ele já enviou ministros, Ele já enviou pregadores, e agora a tarefa está com você que está aprendendo a palavra de Deus. Eu agradeço você pela sua atenção nesta série, e nós vamos continuar meditando sobre isso aqui, e o que nós queremos é que você seja capaz de olhar com sabedoria o que Deus falou,
e você não ficar com ideias humanas ou ideias de homens, mas fique com a palavra de Deus, porque esta sim é que é poderosa para salvar as nossas almas. Certinho? Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.